Olá, tudo bem com você? Nós vamos dar continuidade à última meditação que paramos ainda em Romanos capítulo 8. Esse capítulo 8 é um dos pontos mais importantes das epístolas do apóstolo Paulo aos Romanos, porque ela trata de muitos assuntos e dos principais sobre a pessoa nascer de novo e ela ser batizada com o Espírito Santo. Então, eu acredito que esse capítulo deve ser mastigado muito devagar, meditado em cada palavra, para podermos absorver mais o espírito desse capítulo. E vamos dar continuidade a partir do versículo 31, tá bom? E como sempre peço, dê o seu gosto, partilhe o vídeo com mais pessoas e vamos começar com a nossa oração. Meu Deus, eu dou graças a Ti por mais uma vez poder partilhar a fé com essa pessoa que acompanha essa mensagem comigo. Que o Teu Espírito esteja sobre a vida dela e venha fortalecê-la, para que ela possa vencer e viver a fé, assim como nós temos vivido. Pai, abençoa todo o Teu povo. Abençoa, meu Pai, essa pessoa que tira o tempo dela para poder meditar na Tua palavra. Abra o nosso entendimento para que possamos compreender a Tua vontade, que assim seja. Então, Romanos 8, 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O comentário do versículo 31 diz: quem será contra nós? O apóstolo Paulo revela aos cristãos romanos a onipotência e a intensidade do amor de Deus por cada um dos seus filhos. Nenhum deles deveria recear passar por alguma adversidade ou oposição à sua fé, porque o Todo-Poderoso lutava por eles. Nos dias atuais, podemos também ter o privilégio de tê-lo ao nosso lado, principalmente quando enfrentamos alguma dificuldade. Acusação, injustiça, enfermidades, moléstias, angústias e todo tipo de tormento e de infortúnio que surgirem em nossas vidas. Como Pai zeloso, Deus seria capaz de abandonar um filho seu enquanto este passa por um problema difícil? De maneira nenhuma. Há muitas pessoas que gostam muito desse versículo, Se Deus é por nós, quem será contra nós, Mas ela tem um critério. Você tem que ser filho, Para que isso aqui funcione, é necessário você ter morrido para suas vontades, morrido para a velha criatura, ter abandonado ela, assumido um compromisso real com o Senhor Jesus, aceito Ele como Senhor e Salvador, fazer a vontade dEle, Ele coloca esse poder em você de ser feito filho de Deus, e uma vez que isso acontece, então aí você pode afirmar: se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus está agindo ao seu favor, aí pode surgir quem quiser, até o próprio Satanás, que não vai poder ser contra você. Agora, diferente que se você está fazendo a vontade da sua carne, logo está cooperando com o mal. E aí não tem como Deus ser com você. No 32, aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas as coisas? Então, Deus não poupou o filho, assim como Deus não vai nos poupar de sacrificarmos, Então, tem muitas pessoas que querem usar a Deus para fazer as suas vontades. E esse é um erro tremendo, Eu tenho que querer a Deus e entregar a Ele a minha vontade. 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E aqui tem uma questão, Quem tentará acusação? Acusador é um dos títulos dado a Satanás, diabo. Então, ele tem esse papel de acusador. Quem tentará acusação? Ainda que o diabo tente apontar o dedo sujo dele para falar que eu fiz isso no meu passado, eu não pertenço mais a esse passado. Agora, eu tenho uma nova vida. Por isso que ele fala: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, sendo que é Deus que nos justifica. Então, uma vez que eu sou justificado pela fé, então é como se diante de Deus eu não tenha mais pecado. Ainda que o passado da pessoa tenha sido muito sujo, mas aquela pessoa que se arrependeu, ela está redimida. Deus a comprou e agora ela tem uma vida nova. Quem é que condena? Pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos?
o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. O comentário diz o seguinte: quem intentará acusação? Paulo fala de um dos maiores privilégios de um escolhido, ter sido absolvido da culpa do pecado. Isso só se tornou possível porque o Salvador assumiu a nossa dívida e a quitou totalmente na cruz. Como justo juiz, Deus não poderia deixar o pecado sem punição. Por isso, na sua infinita misericórdia, fez recair sobre o seu próprio Filho as nossas transgressões, para que pudéssemos, pela fé em seu nome, ter a certeza da justificação ou o perdão das nossas iniquidades. Portanto, quem ousará acusar aquele que o próprio Deus justificou? Certamente, nem o diabo, nem os seus anjos, tampouco a nossa consciência poderá nos acusar. Pois enquanto vivermos a fé no Filho de Deus, estaremos seguros e a nossa salvação estará garantida. Enquanto nos mantivermos firmes e obedientes à palavra do Altíssimo, teremos sempre o Senhor Jesus como nosso advogado junto ao Pai para nos defender. E tem coisa melhor do que essa? Ter o próprio Deus como nosso advogado? Porque é só você imaginar uma cena de um tribunal, né? Eu nunca fui, graças a Deus, e nem espero pisar um pé num tribunal um dia. Não espero. Mas, normalmente, como que funciona? O juiz, ele está ali para dar a sentença, seja de culpado ou inocente. Tem o advogado da acusação e o advogado que está a favor do cliente, né? O advogado que comprou a causa do seu cliente está ali para defendê-lo. E então vai-se diante desse juiz, o da acusação vai apresentar tudo que tem contra aquela pessoa. O da defesa vai defendê-lo. Então, quando nós estamos diante de Deus, Deus está nesse tribunal, né? Então, qualquer ser humano que se apresenta nesse tribunal, ele já é culpado por natureza, né? O pecado natural, o pecado de Adão. Então, nós já estamos condenados. Então, a pessoa que for a esse tribunal, mas ela aceitou Jesus, né? Ela entregou a causa dela ao advogado fiel, Jesus Cristo, o Senhor, né? O justo. Então, você entrega a causa, ele lava você no sangue dele. Então, você passa a ser inocente. Esse advogado, Jesus Cristo, o justo, ele já pagou a causa. Se é fiança, a fiança está paga. Se foi ser morto, então ele já morreu. O de acusação é o diabo. Ele me serviu, ele fez isso para mim, ele fez aquilo outro. Então, ele pode nos acusar junto ao Pai. Só que o Pai, quando ouve o nosso advogado, Jesus Cristo, e ele fala: Pai, eu morri por ele. Ele me entregou a causa dele. Ele é nosso. Então, o advogado de acusação é retirado. E nós somos absolvidos, livre da culpa. Já, no entanto, a pessoa que se apresenta nesse tribunal, né, e ela não foi inocentada pelo Senhor Jesus, então na hora da acusação, o diabo vai falar tudo que ela tem feito, que agrada a ele, ou que tem servido a ele. E ele vai falar assim: você da defesa, não, eu não tenho a causa dela, eu não a conheço. E aí ela fala: culpado. Por isso que o ser humano, ele não vai para o inferno porque ele pecou, mas porque ele negou a absolvição. Ele negou ao Senhor Jesus como advogado gratuito para nós, que pagou a nossa causa, sem que nós tínhamos por merecer qualquer coisa. Então, é isso que ele está aqui dizendo. No 35, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Eu gosto muito desse versículo, esses próximos versículos até o final, porque Paulo tem todo o poder para falar sobre isso, né? Então ele fala: quem nos separará do amor de Cristo? Eu vejo coisas tão mínimas hoje separando a pessoa da presença de Deus, e a pessoa deixa de ir para a igreja. Ela fala: eu não vou mais para nenhuma igreja, agora eu vou ser um desigrejado, eu vou buscar Deus. Ah, eu tenho Deus na minha casa, Deus está comigo, Deus está em todo lado, não é?
Então elas usam versículos isolados para justificar a sua falta, né? Então ela fala, não, eu estou com Deus sempre no pensamento. Eu não vou na igreja, mas olha, minha mente está sempre lá. É a maior mentira desvalada. O diabo, ele adora quando falamos isso, né? Então, ele falou, o que pode nos separar do amor de Cristo? Aí ele usa a tribulação, né? Quantos de nós somos atribulados por problemas, situações, familiares que não se convertem, né? Angústia. Quantas vezes eu não já estive angustiado também, né? Por situações que nos afligem. Perseguição. Quantos de nós já não sofremos uma perseguição por causa do nome do Senhor Jesus dentro da família, né? A fome, a nudez, eu, graças a Deus, nem como pastor nunca passei fome, né? Mas há muitos colegas meus que, ao fazer a obra no princípio, passaram fome. Nudez, né? Não tinham que vestir, perigo, né? Passando perigo. Quantos pastores, por exemplo, nessa guerra que nós temos ali na Ucrânia, há pastores que estão lá pregando o evangelho, mesmo correndo perigo, né? Quantos pastores vão para o continente africano e muitas vezes saem de lá muito doentes, porque contrai doenças, mas se você perguntar se eles querem sair de lá, não querem. Então, perigo, espada, quer dizer, mesmo na guerra, quer dizer, o que pode separar? Mas eu já vi pessoas saindo da igreja porque a outra não falou bom dia. Só isso. Ou porque ela ouviu falar que tem que devolver os dízimos, ou porque ela tem que dar oferta. Tem não, né? É voluntário. A pessoa dá se ela quer. E às vezes ela só ouviu falar da oferta e ela já não quer mais vir, né? E ele continua no 36, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Quer dizer, naquele tempo era tão difícil ser cristão porque eram perseguidos, né? Muitos, quando eram descobertos, eles eram mortos. Muitos feitos tochas para colocar na rua à noite, acendiam eles como tochas. Então, era uma crueldade sem tamanho. Então ele fala, e interessante, né? Que mesmo vivendo essa situação, eles não negavam a Cristo. Hoje, a pessoa nega rapidamente. 37, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O comentário diz assim, quem nos separará? O pecado era a grande muralha que nos separava de Deus. Porém, já não tem mais domínio sobre nós e muito menos pode nos impedir de chegarmos à sua santíssima presença. O Senhor Jesus, com seu sacrifício, nos revelou o caminho da fé sobrenatural que nos dá livre acesso ao Pai. É essa mesma fé que nos traz a salvação e que nos sustenta diante das maiores lutas que se levantam contra nós. Portanto, quem é nascido de Deus permanece firme diante das injustiças, das tribulações, das aflições e de tudo o que se levanta contra a fé para afastá-lo do amor do Senhor Jesus. O Espírito Santo, por intermédio de Paulo, define a verdadeira posição dos filhos do Altíssimo em relação a todo mal, mais que vencedores. Todos nós temos que nos lembrar dessas palavras ao passarmos por lutas e desertos, pois elas nos sustentarão. Só Deus realmente pode nos sustentar nessa fé, né? E, infelizmente, muitas pessoas que não nasceram de Deus estão tentando, né? Mas do seu próprio jeito e não conseguem. Porque não tem como. Se você quer fazer a obra de Deus, seja como um servo, né? Qualquer tipo de servo, seja em horário integral ou horários que você voluntaria, né? Seja como for, você precisa ter nascido de Deus, né? Então, somente vence aqueles que nasceram de Deus. No 38, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. O comentário diz assim, porque estou certo, Paulo estava convicto de que a nossa união com o Senhor Jesus, por intermédio da fé, nos faz triunfar sobre a morte, sobre os principados
e sobre as potestades, porque ele triunfou sobre todo o mal na cruz. Por esse motivo, o apóstolo deixa claro, nesses 2 versículos, que não há absolutamente nada que possa nos afastar do amor de Deus, a não ser que sejamos negligentes com a nossa fé e com a nossa comunhão com Ele. Portanto, os que perderam a salvação jamais poderão dizer que a causa foi a falta do amor de Deus ou as lutas que lhe sobrevieram. Os únicos que podem nos separar dele somos nós mesmos, mediante nossas más escolhas. Mediante as nossas más escolhas. E é assim que termino o capítulo de hoje, né? Porque ele fala, porque estou certo de que, aí ele faz a lista, né? Nem a morte, nem a vida, porque a morte física do corpo, ela só vai nos aproximar ainda mais daquele que nós amamos e que servimos, sacrificamos por ele, né? Então, nada pode nos separar do amor de Cristo se primeiro nós nascemos de Deus, né? Esse amor de Cristo, ele é revelado àqueles que se entregam. Às vezes as pessoas se confundem muito, por exemplo, elas falam assim, mas eu tenho muito conhecimento a respeito da Bíblia, de Deus, eu sei onde está isso, aquilo. Ela cita até os versículos de cor e salteado. Mas aonde mora o problema, né? Você saber a Bíblia não vai dizer para mim ou não vai revelar que você teve um encontro com o Senhor Jesus. Apenas você conhece a teologia, né? A teoria, mas você pode não estar vivendo isso na prática, né? Quantos estão nas igrejas, sabem muito bem a palavra de Deus, a teoria, mas não praticam, né? São insensatos. Então a diferença está quando você conhece a Deus na sua profundidade, né? No seu espírito. Ele falou para aquela mulher samaritana que nós o adoraremos em espírito e em verdade. Quer dizer, não com apenas os lábios, né? Mas com o nosso pensamento, com o espírito, né? Desde o nosso interior. Jesus falou que aqueles que nascem de Deus se tornam uma fonte a jorrar. Então a fonte, ela jorra de dentro para fora, de dentro da terra para fora. Então assim também o ser humano, ele jorra de dentro para fora. Então muitas pessoas se enganam por saber a palavra de Deus, isso é o mínimo, né? Mas o mais importante é você ter tido um real, um profundo encontro com o Senhor Jesus. E isso faz toda a diferença. Quem teve esse encontro recebeu o amor de Cristo nele. Porque nós fomos amados, somos amados, mas nem todos aceitam esse amor. E aí, se não aceita, não tem como Deus agir na vida dessa criatura. Por isso, eu falo com você que ainda não conheceu a Deus, que você busque. Não se preocupe em receber o Espírito Santo, se preocupe em agradá-lo, né? É como namoro. No namoro você está tão preocupado, tão envolvido em querer agradar outra pessoa, que você não pensa em outra coisa a não ser agradar ela. Então, pense em agradar a Deus, faça a vontade dele, o Espírito Santo será derramado sobre você. E aí você vai ter esse encontro profundo, íntimo, entre você e o Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando você abundantemente.